Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 30 de outubro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos uma manhã muito cheia de eventos lá na Ucrânia, tá? Os ucranianos fizeram durante a noite um grande ataque aqui na Península da Crimeia, destruíram um sistema de defesa antiaéreo aqui nessa região, estão atacando neste momento, está acontecendo neste momento um ataque aqui em Sevastopol. Segundo os russos, eles derrubaram 8 Storm Shadows em direção ao porto de Sevastopol. Não me parece verdadeiro isso, tem um monte de explosão lá na cidade, e também neste momento 30 bombardeios russos estão no ar, provavelmente irão fazer um ataque a alvos ucranianos aí nas próximas horas. Eu vou gravar o vídeo de uma vez, se tiver alguma novidade muito séria, eu gravo um shortzinho atualizando vocês durante o dia, né? A ponte da Crimeia está fechada e teve mais um monte de novidade aqui. Assim, talvez a notícia mais importante do dia, os ucranianos liberaram a primeira cidade na margem esquerda do rio Dnipro. A cidade de Krink foi declarada como liberada, está controlada pelos ucranianos, o que é uma coisa excelente, né? E a gente vai ver que os russos sentiram o baque, tá? Trocaram o general que comanda as tropas ali na região de Kherson e parece que vão tentar fazer alguma coisa para conter ali a invasão ucraniana. Não vão conseguir, mas vão tentar, né? E também em Avdiivka a gente tem a informação que os russos estão preparando mais uma grande ofensiva ali na região. Vocês sabem, eles não conseguiram nada nas últimas 2 ofensivas que tentaram, perderam um monte de tanque, um monte de pessoal. Na última ofensiva eles chegaram a avançar alguma coisa, mas muito pouco. Agora estão dizendo que vão fazer uma mega operação ali em Avdiivka. E lógico, não tem como não falar do pogrom que aconteceu lá no Daguestão, né? O Daguestão, vocês sabem, é essa república que faz parte da Rússia, é próximo da Chechênia, é a região da Rússia de religião muçulmana. E ontem aconteceu um episódio absolutamente inacreditável. A gente chegou a falar sobre isso no vídeo de Israel de ontem, e aliás eu vou falar principalmente sobre isso no vídeo de Israel de hoje, mas não dá para deixar de notar que, cara, é um pogrom. É exatamente o que acontecia na Rússia antes do nazismo, né, e que inspirou o nazismo de Hitler. Essa perseguição a judeus na Rússia tinha nome, era um movimento exatamente dessa forma, com turbas ensandecidas querendo matar judeus, achar judeus e matar judeus. Uma coisa absurda, completamente fora de lógica qualquer, e muita gente está apontando que isso não teria acontecido sem a bênção do Kremlin. Vamos falar sobre essa parte aqui. Eu vou falar mais sobre isso lá no vídeo de Israel, tá? Mas, por enquanto, vou dar alguma coisa sobre a interferência do governo russo nesse pogrom lá do Daguestão. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Milei Turguniev, Slava Ukraini e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos lá, porque tem muita coisa para cobrir hoje, realmente um dia muito cheio. Nessa noite, os russos fizeram um ataque com 12 drones Shahed 136, aqueles drones iranianos que são usados pelo exército russo, e ainda 2 Ra-59 foram lançados contra a Ucrânia, mas a defesa aérea ucraniana conseguiu derrubar todos eles. Nenhum deles atingiu o alvo, mas hoje cedo, isso aqui foi o comunicado feito às 7 horas da manhã, na manhã do dia 30, depois disso daqui, houve um míssil que atingiu uma planta de reparo de navio, né, uma instalação de reparo de navio ali na região de Odessa, e houve feridos ali, tá? Parece 2 pessoas foram feridas, segundo a informação da administração regional militar ali da região, né? Então fizeram esse ataque, esse ataque eles conseguiram acertar essa planta, certamente algo civil, porque a Ucrânia basicamente não tem marinha, né? Então, mas prejudicaram a Ucrânia de qualquer forma, né? Bom, além disso, como eu falei para vocês, cerca de 30 bombardeios russos levantaram agora no sul uma potencial ameaça para Odessa e Mykolaiv, e aquele radar A-50, que é um radar russo de aéreo, está também no ar. Ou seja, isso pode implicar em um ataque bastante sério, né? Isso aconteceu às 6h50 da manhã aqui no horário do Rio de Janeiro, meio-dia e 50
1 hora da tarde, mais ou menos, lá na Ucrânia, ou seja, esse processo todo dos bombardeios levantarem voo até lançarem mísseis e eventualmente os mísseis atingirem leva algumas horas. A gente deve ter o resultado disso daí em algumas horas. Pode não ser nada, tá, gente? Várias vezes a Rússia levanta os bombardeios para fazer treinamento, para ameaçar a Ucrânia e depois para, mas a gente não sabe, né? Vamos aguardar para ver o resultado disso daí. Bom, a Rússia também teve um monte de incêndios aleatórios em lugares estranhos ontem, né? Isso daqui foi em Ijevsk. Ijevsk é mais um fogo aqui num grande galpão. Os russos estão com dificuldade de apagar esse grande incêndio lá num galpão em Ijevsk. Teve aqui também em Moscou, perto até do aeroporto lá de Moscou, um tanque explodiu lá numa estação, no posto de gasolina, pegou fogo lá, um incêndio grande ali em Moscou. Então, um monte de incêndios na Rússia. Agora, isso daqui foi aquele ataque que a gente falou ontem, né? Você lembra? Ontem a gente falou que os ucranianos atacaram a refinaria de óleo, né, de petróleo lá em Krasnodar Krai, nessa região aqui, né? Foi o ataque ucraniano ontem. E agora a gente tem a confirmação. Foi uma operação especial dos serviços ucranianos, né? Então foi de propósito mesmo e, segundo os ucranianos, um equipamento bastante caro foi danificado nesse ataque aqui à refinaria. A ideia, como sempre, é dificultar a produção de combustível pela Rússia. Essa refinaria é a principal que abastece os militares russos ali na região de guerra, né? Essa noite, a Ucrânia realizou o primeiro ataque com mísseis ATACMS na Crimeia, né? A Crimeia, vocês sabem, é essa grande península aqui, e ela está ocupada pelos russos desde 2014, e os russos são particularmente protetivos dela, né? É lógico, é território ucraniano, vai voltar a ser da Ucrânia, vai ser retomada pela Ucrânia, mas o pessoal russo fica preocupado com isso. E havia uma conversa de que quando os Estados Unidos mandaram os mísseis HIMARS e o ATACMS para a Ucrânia, que a Ucrânia não poderia atingir território russo, e alguns russos entendiam que a Crimeia é território russo. Falso. Não é. A Crimeia é território ucraniano, inclusive os Estados Unidos deixou bastante claro isso. É o território ucraniano reconhecido internacionalmente. Então, os ucranianos não podem usar o ATACMS, por exemplo, contra refinarias aqui, eles usam drones, usam outras armas, não podem usar contra Rostov-on-Don, não podem usar contra Belgorod, mas a Crimeia está liberado. E foi a primeira vez que aconteceu esse ataque. E é uma coisa curiosa, né? Porque mostra uma distância relativamente grande para chegar nesse ponto aqui, né? E o mais importante ainda foi justamente o que foi atingido aqui nessa região de Olenivka, né? Justamente foi, segundo os ucranianos, foi um sistema antimísseis que tinha ali o sistema antiaéreo que eles têm aqui, né? Lembra que algum tempo atrás os ucranianos já haviam destruído um S-400 nessa região. Agora eles atacaram de novo, destruindo mais um sistema antiaéreo, provavelmente o que os russos colocaram ali para substituir o S-400 que estava aqui, né? Então parece que além disso 17 soldados das forças russas também foram feridos com base nesse ataque e segundo os ucranianos, aqui está a comunicação ucraniana, tiveram sucesso no objetivo deles, destruíram esse sistema de defesa antiaérea dos russos aqui na região, e certamente, mais uma vez, isso daqui deve ter sido feito justamente para permitir o ataque que está acontecendo agora pela manhã, né? Os ucranianos estão fazendo um ataque com vários mísseis contra Sevastopol, certamente o ataque contra essa unidade aqui, essa defesa antiaérea russa, foi para permitir o outro ataque, né? Segundo eles estão dizendo aqui, seria tentar atingir baterias do Iskander e dos mísseis Onyx. A gente não sabe se é isso, tá? Porque as informações que a gente tem sobre o ataque ucraniano que está acontecendo contra Sevastopol, o ataque está acontecendo neste momento, a gente ainda não tem muitas informações sobre o que está sendo atingido ali, né? Então, aqui, ó, segundo as fontes russas, foi um ataque combinado usando 2 ATACMS e 3 barcos não tripulados e possivelmente mísseis Storm Shadow contra a Crimeia na noite passada. Então, é esse ataque aqui contra Olenivka, né? Foi o primeiro ataque usando ATACMS ali na Crimeia.
e hoje as fontes oficiais ucranianas dizem que teve 17 russos feridos, bem como 5 veículos, né? Foi dito que um regimento de defesa antiaéreo russo foi atacado, então esse teria sido o objetivo do ataque na noite de ontem, né? Além disso, segundo o Raibar, que é aquele blogger militar russo, existem barcos não pilotados, sem presença humana, né? Aqueles drones marítimos ucranianos em Sevastopol, e também mísseis Storm Shadow, mas provavelmente já está se referindo ao ataque que está acontecendo neste momento, né? Outra possibilidade, como eu falei, os bombardeios todos levantaram voo até por risco dos ucranianos visarem bases aéreas lá na Crimeia, né? Ou seja, pode ser justamente medo dos russos de deixar os aviões lá e eles serem alvejados nos aeroportos depois desse ataque, uma vez que os ucranianos fizeram o ataque contra o sistema de defesa antiaérea, fica claro que eles querem atacar alguma coisa depois disso, né? Aqui já são imagens do ataque que está acontecendo agora, neste momento, né? Eu estou gravando 8 horas, isso daqui é 7 horas da manhã, ou seja, está acontecendo agora um monte de fumaça subindo em Sevastopol, algumas coisas na própria Baía de Sevastopol, outras coisas em terra. A gente não sabe ainda exatamente o que foi atingido, né? Aqui tem uma grande explosão aqui no mar. Alguns estão dizendo que teria sido um navio atingido, outros estão dizendo que seria justamente um drone ucraniano que foi destruído pelos russos aqui, causando essa explosão. De novo, está muito cedo para a gente ter alguma informação com isso daqui. Aqui mais informações, mais fumaça sobre Sevastopol. Ou seja, o ataque está acontecendo nesse momento. Provavelmente a gente só vai ter informações sobre isso amanhã. No vídeo de amanhã eu trago os detalhes sobre o que foi atingido, o que não foi atingido. Mas está acontecendo o ataque e certamente eles estão falando aqui muito que... Olha, assim, outra coisa, a ponte da Crimeia também foi fechada, mas isso é normal, tá? Os russos têm fechado a ponte da Crimeia toda vez que tem uma suspeita de ataque ucraniano, o pessoal está apavorado ali. Muita defesa antiaérea funcionando ali na região da Crimeia, outras defesas antiaéreas, não aquela que foi destruída pelos ucranianos, por óbvio, mas outras defesas antiaéreas funcionando. O fato é que a coisa está acontecendo agora, a gente vai ter um balanço disso só mais adiante. Se tiver alguma notícia excepcional, eu falo num shortzinho aí ao longo do dia para atualizar vocês, né? E segundo as fontes do Ministério da Defesa russo, as defesas aéreas repeliram um ataque de mísseis na Crimeia por volta da 1h da tarde, ou seja, poucos minutos atrás. Teriam derrubado 8 mísseis Storm Shadow, teriam sido usados 8 mísseis Storm Shadow, todos eles derrubados, né? É lógico, os russos dizendo isso não quer dizer absolutamente nada, eles estão mentindo aqui, o ataque ainda está acontecendo, vamos aguardar para ver o resultado disso amanhã, né? Agora, a grande notícia do dia, sem dúvida alguma, é essa daqui, ó. As forças ucranianas liberaram Krink. Oficialmente, já tem aqui o pessoal, tá aqui o pessoal com a bandeirinha ucraniana comemorando a liberação da cidade de Krink. É a primeira cidade liberada na margem esquerda do rio Dnipro. Eu não sei se eles já atualizaram o mapa aqui. Não, aqui ainda está aparecendo como zona cinza, mas é essa cidade aqui. Segundo os ucranianos, eles já liberaram toda a cidade, ou seja, existem tropas russas aqui em outros lugares, mas a cidade em si já está toda na mão dos ucranianos, né? Lembrando que eu cheguei a mostrar isso daqui para vocês em um outro vídeo, essa cidade é uma cidade muito comprida, né? Ela basicamente tem uma rua só aqui, que vai toda a vida. Essa região aqui é uma região que o pessoal usa aquelas garagens e depósitos de móveis, esse tipo de coisa, né? Isso é muito comum lá na Ucrânia. Então aqui não são casas, são esses prédios auxiliares, tulhas, algumas pessoas chamam assim. Enfim, mas os ucranianos estão aqui na cidade, ela já teria sido liberada pelos ucranianos totalmente, né? Ou seja, é extremamente significativo porque é a primeira cidade liberada pelos ucranianos aqui na margem esquerda do rio Dnipro e certamente indica que haverão operações logo em seguida. Não faz sentido liberar uma cidade e parar aqui, né? Até porque vai ser difícil para os ucranianos manterem essa tropa aqui. Cada vez mais os russos vão tentar desalojar esse pessoal daqui. Então, certamente deve vir mais coisa
em seguida aqui para apoiar o pessoal nessa região. É lógico, a gente sabe que a principal apoio que o pessoal tem aqui é a artilharia da margem direita. Então, os ucranianos botaram várias peças de artilharia aqui, várias baterias de artilharia, e com isso eles estão impedindo que os russos consigam reconquistar a cidade aqui ou expulsar os ucranianos daqui, né? De qualquer forma, uma conquista simbólica muito importante, a primeira cidade liberada na margem esquerda do rio de Dnipro. Parabéns aí aos soldados que liberaram a cidade, já com a bandeirinha ucraniana e tudo mais, né? E os russos claramente estão sentindo esse ataque ucraniano ali na margem esquerda do rio de Dnipro, né? Os ucranianos aqui, o Tendar tem dado algumas informações importantes. O Tendar é justamente esse rapaz aqui que fez esse mapa aqui, mas também tem essa informação aqui, ó, do Romanov, que é um blogger militar russo, falando que o problema com os drones FPV ali na região, né? Estão muito preocupados com esses drones. Aqui, ó, região de Kherson, Rússia, distrito de Reik, uma área ameaçada bem à direita da ponte ferroviária, né? Alguns truques do inimigo revelados durante a minha presença. Antes dos tanques e artilharia começarem a trabalhar, o inimigo coloca fumaça em outra área para distrair a atenção. O inimigo usa drones FPV para fazer emboscadas com minas. Os drones voam até locais bem planejados para emboscada, esperam os soldados aparecerem na região de explosivos, e então ficam observando de um drone secundário. Ou seja, estão usando drones para atingir pessoal também com minas, né? Também foi possível suprimir e tomar um dos FPVs do inimigo, um dos drones ucranianos, e entre outras particularidades, as baterias são mais poderosas que as nossas. Os rapazes já levaram esse conhecimento em consideração, né? O pessoal está preocupado com isso lá. Aqui também tem uma mensagem no outro blogger russo, aqui, ó, sobre Kherson. Na margem direita, divisões apareceram ali no meio dos ucranianos com a maior tecnologia em termos de drones, né? De birds, que eles chamam, de pássaros. São descartáveis, equipados com elementos explosivos, designados para causar um efeito de dano em nossos veículos armados e outras posições. A informação está confirmada pelo comandante do esquadrão de assalto Dexter, né? Então, ou seja, os ucranianos estão usando muitos drones ali, isso está realmente deixando os russos preocupados. E tem, de fato, né, na internet um monte de exemplos de ucranianos, isso aqui é tudo em Kherson, tá? Usando drones contra tanques russos e explodindo os tanques russos. Ou seja, realmente, quando eles estão falando que os drones estão com uma carga explosiva grande, é uma carga explosiva muito grande, porque para atingir um tanque não é brincadeira, né? Aqui outro vídeo de drone ucraniano visando tanque russo, né? Aqui é o momento da explosão do tanque russo ali na região. Então repara que fica um drone sobrevoando para filmar a ação, enquanto o outro drone é um FPV. Ele vai sendo guiado para atingir o tanque russo ali na região, né? Aqui também, até um T-90 foi visado aqui na região de Kherson, né? Esse daqui, porém, parece que foi justamente por artilharia, mas está no pacote, é o que eu falo para vocês. Essas áreas aqui que estão sendo tomadas pelos ucranianos, elas estão sendo defendidas na outra margem do rio de Dnipro, né? E a situação está realmente muito ruim. Parece que os canais russos estão reportando que o comandante da linha de frente ali, o russo, o coronel general, né? Então um general, seria o general de 3 estrelas aqui no Brasil, o Oleg Makarevich, foi retirado do seu posto por ter falhado em reportar uma visão adequada da situação ali na linha de Kherson, né? Aqui está a mensagem que foi capturada. O comandante do grupo de tropas lá do Dnipro, o coronel Oleg Makarevich, coronel-general Oleg Makarevich, foi removido do seu posto. O Teplinsky foi colocado para comandar no lugar dele. Eu não sei se eu gosto disso não, o Teplinsky é bom, tá? O Makarevich foi removido da posição baseado nos resultados de relatórios enviados para Moscou pela nossa inteligência. Isso aqui certamente é um russo falando. E que trouxe para o alto comando fatos discrepantes em relação aos resultados
que o comandante estava reportando, né? Enfim, o Teplinsky, ele estava comandando as tropas ali na região de Zaporizhia, foi tirado dali porque estava reclamando com o alto comando, mas ele é dos bons generais russos, né? Vamos ver, né? Aqui, ó. Mais cedo ele foi removido do comando das forças russas ali em Robotny, depois de implicitamente criticar Gerasimov. E desde então ele estava tentando se reabilitar, comandando assaltos de carne lá na região leste da Ucrânia. E, enfim, foi colocado ali em Kherson. O cara vai vir com muita vontade de destruir os ucranianos, mas é aquele negócio, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, as tropas russas que tem ali na região do Dnipro são muito fracas, com exceção de dois ou três grupamentos que tem ali, que são soldados mais capacitados, que estariam ali em tese descansando. O resto das forças que tem ali é tudo mobilizado com baixa capacidade, sem armamento adequado, sem blindagem adequada. Por isso que os ucranianos estão fazendo a festa ali. Mas, de qualquer forma, a gente pode estar chegando num ponto importante dessa frente ali no rio de Dnipro. Ou os ucranianos avançam e fazem a ofensiva deles, ou daqui a pouco os russos agora já estão cientes do problema, vão mandar muitas tropas para lá e vão acabar expulsando os ucranianos daquelas poucas cidades que estão ali, né? Bom, falando sobre Avdivka, né? Avdivka aqui, de novo, a gente teve mais um dia em que os russos não conseguiram andar nada, fizeram só ataques de carne. Isso daqui é a imagem daquele ataque que foi feito alguns dias atrás, vocês lembram? A gente falou sobre ele, que os russos vieram, fizeram a curva e voltaram e coisa e tal, e que perderam gente pra caramba nesse dia. Foi, se não me engano, dia 19? Não, foi depois disso, dia 22. Enfim, alguns dias atrás. E o que eles estão mostrando aqui, algumas análises feitas pelos ucranianos, que quando a artilharia começou a atingir a coluna, o pessoal já desembarcou e já começou a fugir para a retaguarda. Olha só, o pessoal nem esperou, né? Eles estavam aqui atrás na fila, na coluna, já começaram a correr de volta para a retaguarda, porque viram que ia dar merda de fato. A coluna foi toda destruída, os soldados que chegaram lá na linha de frente acabaram sendo mortos, mas o fato do pessoal fugir nos primeiros bombardeios mostra que a moral russa está realmente em queda livre. O pessoal não está confiando na própria capacidade, né? E isso é uma coisa mortal numa guerra. Se você não confia na sua capacidade do seu exército, você não vai atacar, não vai conseguir avançar nada, né? Enfim, isso daqui é só uma avaliação sobre aquela situação. Hoje, mais um avião Su-25 foi derrubado aqui perto de Avdivka, derrubado pelos ucranianos. O avião russo foi derrubado aqui, está aqui, confirmado por um telegram dos próprios russos. O comandante Tarnavsky, mais um Su russo foi destruído. Já é o sexto desde o dia 10 de outubro na região de Avdivka, né? Lembrando que teve mais Su-25 derrubado, mais avião russo derrubado, mas não foi ali em Avdivka, teve um em Kherson, teve outro em Zaporizhia, né? Enfim, continuam os aviões russos caindo porque os russos estão precisando recorrer a eles cada vez com mais frequência e quando eles vão para a linha de frente, fatalmente acabam derrubados, né? Bom, tem mais um recado aqui da região de Avdivka e o pessoal fala aqui, ó, eu não sei o quão preciso e objetivo meu relatório vai ser agora, eu estou sinceramente abalado. Estou sentado com uma companhia e eu recebi notícias dos rapazes que estão retornando lá da linha de frente. Hoje eles tentaram novamente atacar a fortificação. A fortificação que eles dizem é justamente aqui na região de Avdivka. Essa área aqui da fábrica de coque é o que eles estão tentando tomar neste momento. Então os russos tentaram mais uma vez pegar aqui a fábrica de coque. Novamente sem sucesso e sem a devida preparação de artilharia. Mais perdas. E existem planos para amanhã para tentar suprimir pontos de fogo inimigo no caso dos ucranianos. Eu tive uma boa noite de sono e dormi hoje, por uma vez. Em geral está tudo na mesma, os assaltos continuam, não tem fim em vista, os principais eventos acontecem no norte de Avdivka, e eu percebo, eu me sinto como se estivesse caindo fora do espaço. Eu planejo me recuperar em uma semana, mas não está fácil, né? Ou seja, isso aqui é um soldado russo reclamando do que eles estão fazendo aqui, que está sendo uma carnificina e coisa e tal, que está todo mundo morrendo.
E não é o único falando isso, né? Aqui ó, tem um outro blogger russo que está falando sobre por que desse moedor de carne em Avdiivka, além da incompetência russa, as operações militares não têm coordenação e eles não falam nada sobre reconhecimento antes de fazer a ação, né? Vamos ler aqui, ó. Assaltos de carne. Os rapazes da companhia me pediram para escrever esse post. Eu não sou um apoiador de escrever sobre falhas e perdas russas, porque esse trabalho acaba nas mãos dos alemães, os ucranianos, evidentemente. Ele estava querendo usar um outro termo para justamente disfarçar, mas a situação é tensa. Então, o que é um assalto de carne? Isso é qualquer assalto feito pela força da infantaria, sem suporte de artilharia, sem suprimir fogo inimigo. E por que isso acontece? Principalmente devido à falta de meios de supressão, ou seja, eles não têm artilharia para fazer a supressão dos ucranianos antes de fazer o ataque de carne, né? A inabilidade ou incapacidade de gerenciar esses meios, ou seja, ou então tem artilharia, mas não está sendo usada da forma correta. Quando dois regimentos atacam de um lado, um do lado do outro, a junção entre eles é praticamente sem segurança. Todo mundo espera pelo seu vizinho, acha que o vizinho vai fazer a segurança ali, né? E nenhum tem tanque nem artilharia e o outro também não tem. Mas a ordem para tomar aquela fortificação está ali. Então ele está descrevendo o que o outro rapaz falou de forma mais sucinta. Tentaram tomar mais uma vez a fábrica de coque, se ferraram, morreu um monte de gente. Agora a situação no nosso setor é tal que nós não conseguimos chegar à distância de tiro de pequenas armas. Ou seja, eles não conseguem nem ameaçar os ucranianos, né? Nós estamos sendo exauridos com morteiros e artilharia no caminho. Os nossos tanques começam a trabalhar, os drones kamikaze inimigos imediatamente buscam eles. Então, muitas perdas na saída, no começo da coisa. Isso é um assalto de carne, na sua forma menos complicada. O resultado final é zero. E nós estamos tentando chegar num acordo com os vizinhos. Ele quer dizer justamente, ele está reclamando dos regimentos do lado, né? Fica sempre isso, um regimento acha que o outro não está dando apoio, e aí ficam os dois na merda, né? Nós pedimos suporte quando começa o ataque, nós chegamos com tudo para lançar contra a fortificação dos alemães, de novo estão falando das fortificações dos ucranianos, mas nós apenas precisamos de alguma preparação de artilharia, e todo mundo entende isso. Até os ucranianos no nosso setor entendem isso. Nós estamos naquela situação, ficamos ali, sabemos que estamos todos fodidos por ali, né? Ele chama aqui, nós chamamos uns aos outros de fagots no ar, né? Não sei o que ele quis, deve ser alguma expressão russa isso daqui. Olha só, existe uma suspeita que todos os nossos ataques são em ordem para exaurir o inimigo, e então será enviado as forças regulares russas para fazer um golpe certeiro, um golpe forte. Eu espero que seja isso, né? Porque espero que o nosso regimento dure, não acabe antes dos regulares chegarem, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que esses ataques de carne que estão sendo feitos com o intuito de enfraquecer ou exaurir os ucranianos que estão ali na região, que depois os russos vão botar tropas mais fortes ali e fazer um ataque de verdade. E isso parece ser mesmo o plano dos russos, tá? A gente tem mais informações aqui, ó. O Barbut Demon, que é um soldado ucraniano muito ativo na rede social, embora seja Barbut Demon, ele está nesse momento atuando ali em Avdiivka, ele está falando que os russos estão preparando um ataque muito forte em Avdiivka. A artilharia continua a trabalhar, os invasores estão sendo empurrados ali de Kupiansk, sendo puxados de Kupiansk e Liman, da direção de Kupiansk e Liman, né? Ou seja, os russos estão fazendo um ataque aqui no norte também, mas o ataque ali não está indo a lugar nenhum, né? Então eles estão tirando essas tropas que estão aqui no norte, trazendo para Avdiivka e estão planejando fazer um ataque. Ou seja, é coerente com o que o outro falou ali, né? Eles estão usando esses ataques de carne aqui só para exaurir os ucranianos. O ataque principal vai vir depois, né? Pode ser que esse grande ataque russo já tenha acontecido no dia de ontem, tá? E deu errado. Eu vou explicar para você. É o que está dizendo aqui o repórter Filatov,
que é mais um blogger militar russo, né? Então esses relatos aqui são dos últimos dias, né? E esse daqui é de hoje, dia 30. E olha só o que ele fala aqui, ó. Então, o que nós temos? A ameaça de guerra, o 114ª Brigada está lutando batalhas muito duras ali por quase um ano, sempre em posições desfavoráveis, usando armas velhas e outros problemas similares. A batalha decisiva por Avdivka está vindo. Os futuros ganhadores estão chegando. Tudo é novinho em folha, né? Muita munição, muitos soldados, um plano sendo desenvolvido ou seja, o que ele está descrevendo aqui é o que aconteceu nos últimos dias. Né? O pessoal estava fazendo ataques de carne para tentar desgastar os ucranianos, que estava vindo uma força novinha em folha para atacar a Avdivka, né? Os nossos não apenas não prestam atenção nos eventos, como também nas imagens de colunas destruídas. E aí ele coloca vários links aqui de colunas de tanques russos destruídos, né? Existe abundância de veículos destruídos, os ucranianos estão comemorando, mas eles não fizeram nada demais. Qual que foi o problema se não foram as ações dos ucranianos? O plano era tão confiável quanto um relógio suíço. Era necessário tirar as minas antes do avanço das colunas, né? E então atacar o inimigo num assalto rápido. Os ganhadores, que apenas recentemente chegaram ali na linha de frente, foram incapazes de limpar as minas, perderam os veículos que eles não deveriam ter perdido. O fato é que a quantidade de artilharia ucraniana nessa área é de X barris, X armas, né? E se várias colunas forem de acordo com o plano, então a quantidade de artilharia na coluna seria insignificante, não causaria nenhum dano sério. Por quê? Porque a artilharia ucraniana eles têm um determinado número de armas, mas os russos iriam com várias colunas, então por mais que os ucranianos atirassem ali, eles não conseguiriam deter todas as colunas, né? A manobra é restrita, mas a velocidade da artilharia permite que você pule a distância necessária rapidamente. Então o 114º foi no horário e os vizinhos, alguns apareceram só depois de 3 horas, outros não apareceram para a guerra de forma alguma. Como resultado, toda a força da artilharia ucraniana veio sobre a nossa coluna e causou as terríveis perdas depois de 3 horas. Isso chegou no final, ou seja, o que ele está reclamando aqui, os outros falaram sobre isso também, o vizinho não foi junto, foi só uma coluna de um regimento específico, ele foi bombardeado completamente, os ucranianos destruíram completamente, né? E quem vai acabar limpo e sem perdas? Aqueles que não fizeram nada, aqueles que não avançaram no mapa. Mas o mapa já está agora logo atrás da linha de trem. E para chegar ali no vilarejo de Stepov, né, e dar insights sobre o progresso e o avanço. Mas o fato é que não conseguimos o que a gente pretendia e não temos o controle ali objetivo. Mentirosos e covardes, são esses que são responsáveis pelo sucesso negativo do primeiro estágio da operação. E agora, neste momento, as tropas ucranianas estão usando as posições tomadas, entre aspas, pelos vizinhos para tentar chegar de volta à linha de trem. As coincidências não são acidentais, a informação necessária está disponível. É óbvio que até eu entendo isso, estando ali na região e ajustando uma das armas. Ou seja, o cara está reclamando justamente do que o pessoal está falando. Um batalhão foi, um regimento foi, os outros não foram. Esse regimento que foi acabou recebendo todo o golpe da artilharia ucraniana, aí depois os outros foram e conseguiram tomar alguma coisa, avançar alguma coisa. Os caras que estavam limpinhos acabaram recebendo os louros, né, da vitória, só que na verdade fuderam o batalhão que deveria ter ido junto com todo mundo, né? Enfim, estão brigando muito lá em Avdivka, mas assim, essa ideia, essa hipótese de ainda vir mais um golpe forte lá em Avdivka, não dá para descartar, tá? Esse já foi o segundo golpe. Os russos têm mais tropas, eles podem fazer mais golpes desse tipo nos próximos dias, né? O Instituto para o Estudo da Guerra está falando principalmente aqui sobre a questão do pogrom lá no Daguestão, né? Então, eles falam aqui sobre as demonstrações lá na República do Daguestão, o pessoal lá realmente é muçulmano, são aliados ou se sentem solidários lá com o pessoal da Palestina,
Mas isso não justifica. Que negócio é esse? Sair atacando judeu em qualquer... Mesmo a pessoa que acha que é Palestina, né, que está do lado certo e coisa e tal, né, eu acho que não. Mas, enfim, isso daí eu concordo que tem pontos aí nebulosos nessa história. Mas justificar perseguir judeu... As imagens que tem ontem são absurdas, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui. Sobre a linha de frente, eles falaram poucas coisas aqui. Um ponto importante que eles colocam aqui é justamente que isso aqui deve ter sido autorizado pela Rússia, tá? Lá na Rússia, qualquer um que levanta um cartaz em branco é preso pela polícia. Como que deixaram uma multidão de gente fazer um protesto daquele sem nenhuma repressão policial, né? Enfim. Bom, tem uma outra história, que é uma história muito triste. Essa família foi morta ontem em Volnovakha, né? Parece que estava comemorando o aniversário do filho na casa. Durante a festa entraram soldados dos Kadyrovitas lá na Chechênia e exigindo que o pessoal entregasse a casa. Aí o pai se recusou a entregar a casa, estava tendo a festa de aniversário do filho, um monte de parente dentro de casa, e daí os Kadyrovitas mataram toda a família. Foi Andrei Kapkanets, a mulher dele, a Natália, e os dois filhos, a Nikita e a Nastia, foram mortos, e mais 9 outros parentes que estavam lá na festa de aniversário. Um absurdo completo. Estão falando muito sobre esse caso aí, o absurdo que é isso daí. Eu tenho certeza que os chechenos vão pagar por isso em algum momento, né? Bom, esse vídeo aqui, olha só, de novo, eu não acho que o Putin morreu, tá? Mas aqui a gente tem uma entrevista com um rapaz lá dizendo que sim, o Putin morreu. Então, olha só aqui, ó. Não adianta eu tocar o vídeo aqui, porque os caras estão falando em russo, né? Eu vou tocar só um pouquinho. Скажите, пожалуйста, он умер или он жив? Он умер, совершенно точно. Он скончался вечером, где-то без 29 вечера. Acho que é melhor eu traduzir para vocês aqui de uma vez, né? Por favor, me diga, o Putin está morto ou vivo? O cara falou, ele está morto, é absolutamente certo. Ele morreu na tarde, por volta das 8h49 da noite, na quinta-feira, né? Naquele horário que a gente falou aí, que surgiram os boatos, né? Aí depois ele, sim, a morte física, não tem nenhuma dúvida, nenhuma suspeita disso daí. Aí o outro cara pergunta, em qual circunstância ele morreu, você sabe? Aí ele fala que ele estava lutando com um câncer, né? Isso tem essa suspeita mesmo. Na virada de 2019 para 2020, ele foi diagnosticado com uma forma severa de câncer que não tem chance de operação nem remissão. Em fevereiro de 2020, ele fez uma cirurgia com doutores israelenses e eles então apontaram que o horizonte de sobrevivência dele seria 1 ano e meio no máximo, né? Então, mas na verdade ele sobreviveu mais do que isso, né? Mas aí com o tratamento que ele estava fazendo lá em Israel, a terapia que ele fez, ele conseguiu sobreviver até 2023, né? Mas de qualquer forma, parece que agora, na primavera de 2023, ele teve outras consultas, outros exames, e disseram para ele que ele não sobreviveria ao outono desse ano, né? E em setembro, eu disse que o horizonte dele estava mais perto e que ele não sobreviveria a outubro. Disse isso publicamente várias vezes, que Putin não sobreviveria ao mês de outubro. E então aconteceu, no dia 26 de outubro ele morreu. Antes ele teve um ataque cardíaco, alguns dias antes, né? Mas é porque justamente ele já estava com o corpo comprometido com o câncer e o coração simplesmente não resistiu, né? Eles tentaram manter ele permanentemente em cuidado intensivo, na UTI, mas quando foi 8 horas na terça-feira, bem no tempo que eu comecei o meu seminário privado sobre como vai ser a Rússia depois do Putin, ele acabou morrendo, teve comunicado da morte dele, né? Então, ou seja, tentaram ressuscitar ele, às 8 horas seria a morte, tentaram ressuscitar, quando foi 8h40 ele foi pronunciado morto, não conseguiram ressuscitar o cara, né? Enfim, eu não sei o que dizer, mas se você quiser acreditar, tem um cara mostrando o rosto e falando que o Putin morreu aqui. Eu acho que não, tá? Mas vamos aguardar, né? Quem sabe, né? Não custa sonhar, né? Bom, falando um pouco do pogrom lá em Markala, que é o aeroporto lá do Daguestão. Então, cara, que imagens absurdas isso ontem, né? Primeiro uma multidão na rua que saiu procurando judeus na rua do Daguestão, né?
Aí repara, né? Você sabe que tem gente que acusa Israel de fazer um apartheid, de separar os palestinos ali, sendo que não, tem um monte de árabe que mora em Israel e vivem vidas tranquilas, não são incomodados nem nada, né? Ao contrário, judeus em outras partes do mundo, em países muçulmanos, costumam ser perseguidos mesmo, né? E aí eles saíram caçando judeus nas ruas lá do Daguestão, não acharam nenhum. Aí parece que tinha informação de que teria um hóspede judeu no hotel. O pessoal cercou o hotel, querendo que o hotel entregasse o hóspede judeu e coisa e tal, e o cara do hotel dizendo que não tinha. Enfim, aí chegou a informação no Telegram de que chegou um avião de Tel Aviv lá no aeroporto de Maharkala, né, que é a capital lá do Daguestão. E aí o pessoal foi para o aeroporto para verificar judeu no avião. Cara, olha que absurdo isso, bicho. Olha como é que é fácil a reacender essa chama, né? E é o que eu falo para vocês. A esquerda mundial está por trás disso daí. A esquerda mundial, esse pessoal radical de universidade, identitário e coisa e tal, está por trás disso daqui. É só ver, todo mundo apoia a Palestina. E não é apoiar a Palestina do tipo, não, a gente apoia a Palestina, não. Apoia a Palestina, apoia o Hamas, contra Israel. O judeu está fazendo errado. E, enfim, é a ideologia nazista do Putin mesmo. Aqui, ó, vários jornais falando sobre isso, né? E vocês sabem o pogrom, né, que é essa perseguição aos judeus que aconteceu na Rússia, antes de na Alemanha, né? A Alemanha meio que copiou essa coisa da Rússia, né? É o que eu falo para vocês, meu amigo. O nazismo, eu não sei se é de esquerda ou de direita, mas nasceu na esquerda. Nasceu do sentimento esquerdista, nasceu do pessoal da esquerda. Enfim, o pessoal aqui está tentando jogar a culpa na oposição aqui no Ilya Ponomarov, que é um opositor ao Putin lá na Rússia. Então já estão começando a tentar achar culpado para a coisa. Certamente vão tentar empurrar isso para a Ucrânia, para dizer que a culpa é da Ucrânia e coisa e tal. Mas o ponto inegável nessa história é que pegou mal para os russos, né? Eles que supostamente estão desnazificando a Ucrânia, caramba, estão perseguindo judeus lá na Rússia, né? E olha só, você pode falar assim, ah, não, mas o Daguestão é muçulmano e coisa e tal, mas eu mostrei também a manifestação que teve em Moscou ontem, com o pessoal gritando, mate judeus, mate os judeus. Meu amigo, não é só no Daguestão, não. O Daguestão particularmente preocupante, mas não é só ali não, né? E o pessoal já está levantando aqui que, como sempre, como é padrão na Rússia, a culpa nunca é dos russos, né? Então, quando o pessoal é confrontado com o fato de que Stalin matou não sei quantos milhões de ucranianos, ah não, mas Stalin era georgiano. O Holodomor causou a morte dos judeus, não, eram os judeus ricos dos kulaks, e não os russos que causaram o Holodomor, né? E também o Lenin, tudo o pessoal acha uma desculpa para dizer que não era os russos fazendo a coisa. Isso significa que eles já estão na defensiva, ou seja, esse tipo de ação que aconteceu lá no Daguestão, isso foi planejado lá na Rússia, tá? O pessoal sabia que isso ia acontecer. Eles têm um controle muito forte sobre esse tipo de multidão por lá. Deixaram acontecer. Qual o objetivo deles a gente não sabe, mas deixaram acontecer de propósito. Pode ter crescido mais do que eles imaginavam e acabou virando um negócio que ficou claro para todo mundo que isso daí é um movimento nazista, estão querendo matar judeu, né? E é lógico, já estão começando agora, segundo estão dizendo aqui, o FSB está fabricando evidência para dizer que foram os ucranianos que estavam por trás do pogrom em Maharkala, lá no Daguestão, né? Vão tentar dizer que foram os ucranianos que incentivaram o pessoal do Daguestão a fazer aquilo. Que absurdo, que coisa mais sem sentido isso daí, né? Mas no mundo de Bob aí do pessoal que dá propaganda russa, o pessoal acredita nessas coisas. Talvez por falta de alternativa, né? E agora parece que tem uma briga entre o pessoal mais radical na Rússia e o pessoal menos radical, um acusando o outro de ser o culpado pelo pogrom lá do Daguestão. O fato é, pegou mal para os russos, pegou muito mal para os russos. Aqui no Brasil eu já vi gente que ficava me criticando o dia todo por conta da minha posição pró-Ucrânia, e o pessoal já está numa de, ah, não, mas eu nunca fui contra a Ucrânia, eu nunca fui a favor da Rússia, não sei o que lá.
o pessoal já está começando a voltar atrás. Eu já falei que isso vai acontecer, né? Essa guerra, quando chegar ao fim, o que vai ter de gente apagando post antigo, fingindo que nunca criticou a Ucrânia, que nunca chamou o Zelensky de palhaço, que nunca fui a favor da Rússia, mas tem lá um monte de post pró-Rússia, vomitando propaganda russa o tempo todo, que vai ter de gente aqui no Brasil, gente conhecida, gente famosa, que vai ter que apagar tweet, aí sair limpando a timeline do Twitter por conta de não ficar do lado errado da história, nessa história aqui, vai ser muita gente mesmo. O pessoal já começou a perceber isso, né? Esse caso aqui mostra claramente o problema que é a Rússia, né? E outras pessoas estão dizendo que essa confusão toda é justamente porque o Putin morreu e que ninguém está controlando a coisa, perdeu o controle de lá. Não sei, não acredito nisso, mas vamos ver, né? Outra coisa que a propaganda russa está falando, está criticando a Ucrânia por falta de eleições, né? Aí tá o pessoal, aqui ó, russos estão tentando criticar a Ucrânia por não ter eleições durante a guerra, e enquanto na Rússia não tem eleições há décadas, eleições limpas ali, né? Como bem disse o Peskov, eleição na Rússia é uma burocracia cara, quem ganha é o Putin sempre, né? E estão lembrando aqui do Palpatine falando lá em Star Wars, né, que eu adoro a democracia e coisa e tal, né? Enfim. E, de fato, o Congresso ucraniano ele não quer fazer eleição. 85% dos ucranianos são opostos, não querem fazer a eleição durante a guerra. A Constituição ucraniana fala que se a Ucrânia estiver em guerra, as eleições são adiadas até o final da guerra. Porque, cara, é lógico que isso enfraquece o governo que está lá, é lógico que enfraquece os poderes constituídos, né? Por mais que não, vai ter candidato que vai querer tentar entrar no lugar do Zelensky, é lógico que vai. E vai fazer isso como? Criticando o Zelensky, evidentemente. Esse tipo de fogo amigo é um problema, né? Enfim, os ucranianos não querem fazer eleição. O orçamento ucraniano, o Comitê de Orçamento Ucraniano colocou todo o orçamento na guerra, não tem orçamento para mais nada na Ucrânia que não seja a guerra, fazem muito bem, é o principal problema lá. E eu espero que o pessoal do Ocidente entenda isso, eu acho perfeitamente razoável esse caso, não faz sentido exigir eleição durante o período de guerra, né? Mas os russos estão tentando usar isso contra os ucranianos, né? Bom, uma outra informação aqui que eu não sei o que isso quer dizer exatamente, mas estão falando aqui que o Telegram não está funcionando em várias regiões da Federação Russa. Várias regiões, o aplicativo não consegue conectar, enfim, num monte de lugares. Algumas vezes você usar uma VPN ajuda, outras vezes nem isso, né? Ou seja, tem algum problema sério com o Telegram lá na Rússia nesse momento. Pode não ser nada no final das contas, né? E também o Departamento de Estado americano está alertando que vai haver uma grande operação de desinformação russa para a América Latina. Não tem muitos detalhes aqui, mas a ideia é justamente afastar, evitar o apoio de países latino-americanos que têm apoiado a Ucrânia, e os russos querem de novo afastar esse pessoal, né? É o que eu falo para vocês. A verdade ela não precisa de ajuda. A mentira precisa ser reforçada. Esse pessoal russo que quer trazer a oposição do Brasil, que quer reforçar laços com o Brasil, precisa ficar fazendo desinformação atrás de desinformação para tentar levar o pessoal, né? Enfim, falam sobre a nova resistência, aquele relatório que aconteceu há um tempo atrás, e que esse é o plano do pessoal continuar focar na desinformação aqui na América Latina. Então estejam preparados. Vamos ter aí muita batalha na área de informação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.